A taxa de crescimento verificada no período de 2003 a 2008 se mantiver, é a projeção. Eu acho que a gente tem que inferir, né, como vai ser o futuro. Para que a gente aprenda com os últimos anos, se a gente pelo menos está, foi aquilo que a Viviane citou, a lentidão significa retrocesso. Então esse é um bom exemplo, porque se a gente infere isso, né, para 2013, a gente não vai alcançar as metas previstas para os estados e para o Brasil, para regiões, em 2013. E as regiões Nordeste e Sul não atingirão a meta intermediária de conclusão do ensino médio. Então, a gente precisa, esse caráter de urgência que a gente vem falando, cada vez mais se torna óbvio, né, que ou se dá caráter de urgência em educação, ou a gente não vai conseguir, de alguma maneira, alcançar os resultados previstos para 2022. E a meta 5, a última meta do nosso investimento, eu acho que a gente teve uma grande vitória recente, há um mês atrás, e quando eu digo a gente, eu acho que não é só o movimento, mas eu acho que a sociedade organizada, eu acho que teve um papel fundamental, e eu acho que o movimento em particular deu um grande esforço para o legislativo, para que de fato a gente pudesse mudar a meta 5, mas acoplada à meta 1, a do atendimento escolar. Eu acho que o fato do Brasil hoje estar com 3,9% do PIB, né, isso significa que, na verdade, quando a gente traduz isso, que é importante traduzir, quem não é da área, a gente tem uma ideia, o Brasil hoje está investindo por ano, aluno, na educação básica, R$ 2.005 por ano. Os países vizinhos, Chile, México, Argentina, investem o dobro do Brasil na educação básica. No ensino superior, é o contrário. Como reitor, eu às vezes reclamava que faltava dinheiro. A gente sempre reclama que falta dinheiro. Mas no ensino superior, o Brasil investe igual os países. Não são os vizinhos, não. Iguais os países da OCDE. O que falta aí no ensino superior do Brasil, que infelizmente nós não fizemos esse dever de casa, que era exatamente da gestão que teve a autonomia plena das universidades, como as estaduais paulistas fizeram. Isso, infelizmente, a gente não fez esse dever de casa nas federais. Estou dizendo porque eu passei 8 anos como reitor de uma federal de Pernambuco, que é a maior do Nordeste. É de fato a maior do Nordeste, não é nem no tamanho, mas é melhores indicadores. E eu sempre reclamava isso, né, porque a gente não tinha autonomia. Você gere, na verdade, a parte referente ao custeio, que é a parte menor. Quem não gere a parte de recursos humanos, não gera uma instituição. Então, esse é um ponto central que o Brasil precisa avançar na educação básica, né? E por isso que o movimento entende que o investimento para a educação básica deve ser de 5% do PIB, o que vai corresponder um pouco mais do que hoje investem os países vizinhos. Os países da OCDE investem 6 vezes mais do que o Brasil na educação básica. E a distância do investimento no Brasil entre o que se investe no ensino superior público e o que se investe na educação básica pública é de 6,6 vezes a diferença. Na verdade, esses 3,9 da educação básica do PIB da educação básica é um indicador histórico. A gente não tem, esse aqui a gente não tem saído muito disso, né? De forma que a meta de 5% para o ano que vem, né, ela está longe de ser atingida, não temos condições de atingir. Alguma melhoria pode acontecer, particularmente porque a participação da União para 2008 está crescendo em função da complementação do Fundeb. Então, a União, que vinha historicamente estacionada em 0,9%, pode passar para 1%. Estamos fazendo os cálculos, refinando, pode passar. Agora, o esforço grande na participação, né, da educação básica é mais ou menos 0,9% para a União, 2,2% mais ou menos para os estados e uma percentagem equivalente para os municípios. Historicamente, quem está crescendo, marcando que são os municípios, né? Exatamente porque são as etapas que estão sendo ou transferidas ou expandidas pelos municípios. Então, em valores absolutos tem crescido, né? Hoje em dia nós devemos estar com um investimento em torno de 140 e poucos bilhões, né, de reais em educação. É muito dinheiro? É bastante dinheiro, né? É suficiente? Do ponto de vista de quantidade e qualidade, nós temos problemas a resolver e sabemos disso, eu não vou me detalhar nisso. O importante é ver o seguinte: algumas iniciativas poderão melhorar o quadro, mas a sociedade tem que estar atenta, né, para que isso aconteça na expectativa que está gerada. Exemplo dado, a DRU, né?
né? A DRU, para 2010, poderá corresponder a um acréscimo de alguma coisa de 7 bilhões de reais, né? No orçamento do Ministério da Educação e, portanto, mas não necessariamente. Né? Se nós olharmos o orçamento do MEC, existem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino desta ordem que estão financiadas com recursos de outras fontes do Tesouro. Então, se nós tivermos atendidos, pode haver pura e simplesmente uma substituição de fontes. Né? Então, essa é uma questão que nós temos que estar acompanhando para ver o que vai acontecer ao longo da gestão, ao longo desse tempo. Né? Então, há perspectiva de aumento, e depois também não temos garantia de que tudo vai para a educação básica, né? Porque ela não está vinculado. E temos um desafio agora do ensino obrigatório de 4, né, a 17 anos, o que implica, né, obviamente, uma despesa futura. Então, nós temos que estar atentos a isso. Tem crescido. O orçamento do MEC, por exemplo, cresceu na função educação de 2007, 2008, 28 milhões, 2009, 38, a 2010, 45. Tem crescido, né? Tem crescido. Né? Isso é uma sinalização positiva, né? Mas nós temos que ter essas atenções, tá? Tomar esses cuidados. E observar também alguns programas dentro do orçamento. Não sabemos ainda como vai sair o relatório, o parecer do relator do orçamento, que deve ser apresentado esses dias, porque o orçamento deve ser votado agora em dezembro. Mas uma coisa, por exemplo, me chamou a atenção. Os programas de transporte escolar que foram mencionados aqui, né, os recursos destinados para o transporte escolar estão iguais ou menores, né, do que foi aprovado em 2009. Então, isso é uma questão que a gente tem que olhar. A diferença não é muito grande, mas eles estão ali estacionados. Né? O que também pode ser um desafio, que tem que ser olhado por causa do desafio da expansão que está acontecendo na zona rural e que corresponde a essa discussão toda que você... E no item, na questão da DRU, aqui vale registrar que os esforços foram feitos pelo movimento, como eu disse, o próprio Dr. Jorge Gerdau várias vezes teve contatos com o próprio presidente da República, com o ministro, a Milu escreveu vários artigos. Então, sempre eu acho que teve esse processo de movimento em prol dessa retirada da educação da DRU, para que esses recursos fossem ampliados para a educação básica. A medida também torna obrigatório, e aí vem um ponto muito importante da emenda constitucional 59, que torna obrigatório 4 a 17 anos. Isso vai ser fundamental para a Meta 1, porque vai ter um impacto principalmente nas duas extremidades da educação básica, onde a gente precisa realmente fazer um esforço muito maior, tanto na pré-escola como no ensino médio. Porque no ensino fundamental, de qualquer maneira, a matrícula, pelo menos, já se universalizou, a matrícula, que é diferente da permanência. Então, esse é um outro desafio que o Brasil tem aí. Mas vai ser um impacto certamente importante. 2010, aí eu chamei a atenção ontem com um membro também do Conselho Nacional de Educação, não dá para a gente planejar 2010 sem ter uma clareza do que vai ser esse ano para o país, e por que, portanto, não dizer para a própria educação, porque é o ano em que nós vamos ter a Conferência Nacional de Educação. A gente não pode, já tenho dito isso, até em nome do próprio movimento, a gente não pode ir para uma conferência e novamente ter um plano nacional, porque a conferência vai subsidiar o plano. O plano atual em vigência tem 295 metas, deixa de ser plano. Olha, não se pode permitir entrar para um novo plano com esse número. Tem que ter metas que mobilizem a sociedade, no máximo 10 metas, né? Uma por cada etapa, que a sociedade acompanhe. Não implica, por outro lado, que para o gestor público, por exemplo, para o Carlos Eduardo, se eu fosse gestor público, tivesse algumas submetas, para que eu pudesse, talvez, ter foco maior no tal problema. Agora, para a sociedade, para que seja um plano de sociedade, um plano de Estado, não pode ter 295 metas.